significa o decurso de prazo das partes do processo? Quando é decorrido, isso significa que você perdeu o prazo? E o que acontece no processo depois disso? O que é que vem depois? Prazo é um assunto sério no mundo jurídico e hoje eu vou falar um pouquinho sobre isso. Eu sou Cíntia Brunelli e eu te convido a se inscrever no canal porque toda semana eu estou aqui trazendo conteúdos importantes e muita coisa pode te interessar. Vamos ao tema de hoje, decurso de prazo. Pois bem, as partes possuem prazos para realizar alguns atos no processo. Pode ser que o juiz tenha pedido que as partes tragam alguma manifestação sobre algo ou tragam documentos e aí o processo fica por alguns dias na espera de que a parte cumpra o que o juiz determinou. Ou, dependendo da situação, pode também ser que as partes queiram interpor um recurso sobre uma decisão ou uma sentença, e aí vai ser também durante esse prazo dado pelo juiz. A duração do prazo vai constar ali e você vai poder acompanhar pelo sistema. Ali você vai ver qual é o prazo e quando ele se encerra. O processo vai ficar esperando o transcurso do tempo que as partes possuem para interpor recursos e também fazer os cumprimentos. E aí, se as partes não se manifestarem de absolutamente nada, haverá o término do prazo. O prazo estar decorrido indica que foi encerrado o tempo para que a parte realizasse o ato que o juiz pediu, ou trouxesse um recurso sobre essa decisão ou sobre essa sentença. E aí, o que acontece depois? O sistema da justiça vai identificar o fim do prazo e vai mover o processo para a próxima etapa, para que tenha andamento. O processo é uma sequência de procedimentos, e a sequência do processo vai depender do momento em que se encontra a ação. Depois que o prazo chega ao fim, ocorre a preclusão, que é a perda do direito de realizar o ato, pois o prazo dado não foi utilizado. E aí o maior prejuízo fica com a parte que perdeu o prazo. Então é muito importante que as partes estejam muito atentas para as datas determinadas pelo juiz. Cuidado com o prazo, não perca as datas para acrescentar informações ao processo, senão você pode ter prejuízos bem sérios. Em algumas situações, o que é possível fazer é, antes do término do prazo, solicitar ao juiz a dilação desse prazo, ou seja, pedir mais alguns dias para o cumprimento do que o juiz está pedindo. Mas atenção, não é sempre que isso é possível. Às vezes é possível pedir a dilação do prazo e às vezes não é. E se o seu advogado perdeu o prazo? E agora? Olha, o advogado tem o dever de zelo na sua atuação. Ele não deve deixar as causas simplesmente abandonadas sem cuidar dos prazos. Em algumas situações é possível até mesmo você entrar com ação na justiça pedindo que o advogado te indenize pelos prejuízos causados quando ele agiu com negligência no processo. Óbvio que tudo isso vai ter que ser analisado. Eu não estou aqui dizendo que sempre existe esse direito. Pelo contrário, precisa ser refletido se realmente é caso de indenização. O ideal é que você converse com outro advogado, que não seja esse que perdeu o seu prazo, que ele vai te orientar sobre o que fazer. Esse vídeo aqui é só para você ter uma noção do que significa o prazo ter chegado ao fim e quais são as consequências. Como eu disse, na justiça, prazo é coisa séria. Agora me conta, por qual motivo você decidiu aprender o direito? Você entrou aqui no canal só para assistir esse vídeo ou você pensa em entender mais sobre os processos ou sobre outros assuntos do direito? Eu deixo aqui a minha recomendação para assistir a mais vídeos. Assistindo todos os dias, um pouquinho por dia, você vai ver que em pouco tempo você vai aprender muita coisa. Você vai saber muito mais de direito do que outras pessoas em geral. E você vai notar a diferença que isso causa na sua vida. O direito abre a nossa cabeça. Você se sente mais seguro e mais confiante sobre os problemas da sua vida particular e consegue ter opiniões mais embasadas sobre as questões importantes do Brasil. Tudo muda quando você conhece as regras do jogo, que são as regras do nosso convívio em sociedade. E todo mundo, sem exceção, deveria conhecer essas regras. Direito não é coisa só de advogado e de juiz. Pelo contrário, o direito é para todos.
pois todos nós devemos obediência às leis, então nada mais justo do que todos nós conhecermos essas leis. Assim podemos saber quais são os direitos e quais são os deveres nossos e dos outros. Se você está aqui, eu acredito que você concorda comigo e algo dentro de você também já te disse que você deveria aprender mais sobre o direito. Pode contar comigo. Aqui no canal já tem mais de 300 vídeos gratuitos para você assistir sobre diversos temas. Vou deixar aqui uma playlist para você clicar e dar continuidade aos seus estudos. Até!